Atenção! Vai começar agora uma teleaula de automação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 20 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 19. Bons estudos! Como você imagina que vai ser o futuro? Cheio de naves espaciais em cidades cibernéticas com robôs andando pelas calçadas? Quem sabe? A única coisa que dá para saber é que o futuro está mais aqui dentro do que aí fora. Que o futuro pertence ao mundo das ideias, que ele é algo virtual, algo que vem a ser ou que poderá vir a ser, assim como você, que está estudando e que irá muito mais longe. Concorda? Pois agora mesmo você vai ver o que é realidade virtual. Vai ver como ela já está entrando nas indústrias, assim como vai acompanhar o avanço da inteligência artificial e outras coisinhas mais. Se o futuro começou, eu não sei, mas que a nossa teleaula de automação começou, isso começou. Como é doce o sabor da vitória. É verdade, mas nem sempre vence o melhor, não é mesmo? É verdade, não é sempre que eu venço, é verdade. Ah, meu Deus, só porque ganhou esse jogo tá se achando o máximo. Não, eu sou o máximo. Não, não é o máximo. Eu sou o máximo. O máximo é a realidade virtual. E a realidade virtual não é mais um jogo. Não, a realidade virtual hoje em dia é uma ferramenta produtiva. Usada nas mais diferentes áreas. Quer ver só? Quer saber como um piloto pode voar parado, sem avião e sem sair da Terra? Tá aí, com o simulador de voo, o piloto voa em plena realidade virtual, sem sair do chão. Então, agora que você já está fazendo uma ideia do significado, anote aí a definição de realidade virtual. Realidade virtual é a simulação da realidade através de sistemas informatizados, envolvendo os nossos sentidos. Quer dizer, a visão, a audição, o tato e até o olfato. Agora, para simular tudo isso, é claro que é preciso um computador poderoso, que tenha capacidade gráfica, alto desempenho e resolução de imagens, para criar a ilusão mais próxima possível da realidade. Bom, e além do computador, alguns acessórios são indispensáveis, como os óculos para visão tridimensional, sensores de deslocamento, luvas e joysticks. Ah não, esse meu joystick não tá funcionando direito. Que isso, Torquato? Agora você tá perdendo o videogame. Você vai botar a culpa no equipamento? Tá, pera. Peraí, parar por quê? Eu tô pensando uma coisa aqui agora. Da mesma forma que a gente pode jogar com o computador, um projetista pode desenhar uma peça e colocá-la pra funcionar virtualmente, não pode? Claro que pode, Torquato. Ele pode fazer um jogo com a produção da peça. Cortar, usinar, perfurar. Tudo isso no computador, como se a tela fosse realmente a fábrica. E não vai ter gasto de material nenhum. Nenhum material não existe, o material é virtual. Como também não existe desgaste de máquinas, poluição ou sujeira. Que economia de tempo e de dinheiro, hein? E no seu caso, uma economia de derrota no videogame, ok? É uma possibilidade. Então vamos lá. Não para agora, hein? As possibilidades da realidade virtual como ferramenta de manufatura são enormes. Quer dizer, usar a realidade virtual para fabricar uma peça mecânica em 3 dimensões dentro do computador pode ser um grande avanço. Professor Hélio, quais são os grandes benefícios da realidade virtual? Seriam basicamente permitir uma visualização tridimensional da peça, checar as falhas de projeto, executar a peça real num tempo mais curto, a um custo mais baixo, além de permitir uma apresentação da sua peça. Pois é. Outra coisa boa de um projeto em realidade virtual é a manutenção das peças. Isso porque a peça pode ser analisada nos mínimos detalhes. Pode ser vista de dentro ou de fora, de longe ou de perto, dando uma noção rigorosa, super exata, do que será realmente preciso para a sua produção. Mas como você já percebeu, a realidade virtual vai muito além da manutenção, dos projetos e dos testes de peças industriais. Essa tecnologia também serve muito bem para o manuseio de máquinas perigosas, assim como para a simulação de situações críticas.
nós viemos até essa clínica de cirurgia plástica para conhecer uma outra aplicação da realidade virtual. Uma operação não pode ter falhas reais. É melhor que elas aconteçam antes, virtualmente, aqui no computador. Dr. Herbert, conta pra gente como era o seu trabalho antes e depois da realidade virtual. Sem dúvida nenhuma, a informática nos auxiliou muito. Antes era muito difícil, em alguns casos, se saber exatamente qual que era a expectativa. O conceito de beleza do médico, eventualmente, pode ser diferente do paciente. Agora, com o computador, nós podemos prever alguns resultados e podemos realmente saber se aquilo que nós estamos imaginando é o que também está dentro da cabeça do paciente. Todo mundo deve estar achando que depois da realidade virtual, nenhuma fábrica será mais a mesma. Antes, esse trabalho estaria sendo feito dentro de um hangar cheio de mecânicos. Hoje, o hangar é exatamente esse computador aí, e o avião está sendo fabricado aí dentro, virtualmente, é claro. Com a ferramenta eletrônica da realidade virtual, o pessoal aqui pode descobrir as interferências mecânicas e examinar suas conexões. É claro que se tiver uma falha e precisar fazer qualquer adaptação ou produzir uma nova peça, é só corrigir o protótipo eletronicamente. Torquato, haja eletrônica, hein? E pensar que algumas máquinas já são até capazes de enxergar. Como assim? Não, a visão de máquina é uma realidade. Mas como é que é isso? É simples. Com a visão de máquina, os sinais são mandados para o computador. E é o computador que identifica as cores, as formas, os contrastes. Você tá brincando. Não, é sério. Os componentes de um processo industrial já podem ser identificados visualmente pela máquina que manda a informação visual para o computador. Eu não acredito. Então o computador pode ver defeitos? Pode. Pode acionar mecanismos? Ele pode até parar a produção conforme que ele estiver enxergando? Pode. Isso tudo online, real time. Ao vivo e a cores. Então só falta ele falar, né? E por falar em visão de máquina, confira aqui um exemplo. Nós podemos ver produtos sendo identificados de acordo com as suas características físicas, como o tamanho, a cor, o formato, que são captados por uma câmera e essa imagem é convertida em linguagem de computador. Essa imagem convertida é tratada pelo computador, que a compara com modelos definidos, selecionando as peças boas das que apresentam falhas. Agora veja bem, se você já está impressionado com a visão de máquina, se preparem, porque o nosso próximo assunto é inteligência artificial. Já pensou? Vamos pensar um pouco. Penso, logo existo. Será que um dia uma máquina ainda vai dizer essa frase tão humana? Bom, por enquanto a inteligência artificial ainda não criou uma máquina pensante, mas criou programas que imitam o raciocínio humano e que com isso resolvem um monte de problemas. Às vezes muito melhor do que a gente resolveria. De qualquer forma, a inteligência artificial já usa parte do conhecimento humano. Já existem aí para vender sistemas especialistas usados em medicina, sem falar nos sistemas de inteligência, que já são aplicados em vários equipamentos, desde máquinas de lavar roupas até satélites, que se comunicam com a Terra a 40 mil quilômetros de distância. Bom, essa história de máquinas pensantes deixa a gente um pouquinho cismado, não é? Torquato, me responda rápido. Computador pensa? Bom, mano, eu acho o seguinte. Inteligência artificial induzida por um programa de computador é uma coisa. Agora, o pensamento humano é outra. Porque por mais racional que seja o pensamento, ele tem uma base intuitiva, tem alguma coisa de emoção, compreende? Sei. E emoção é uma coisa que as máquinas nem sonham que existe. É ou não é? É. Agora, por outro lado, se você pegar o significado da palavra inteligência, você pode ter uma surpresa. Dá uma olhada no dicionário. Inteligência, capacidade de aprender fatos e suas relações e de raciocinar sobre eles. Bom, se inteligência é aprender e relacionar fatos... Podemos dizer que a máquina trabalha com inteligência, sim. Bom, mas aí entra uma questão de lógica, né, mano? Porque pra gente considerar um programa inteligente, ele mesmo teria que tomar atitudes que um ser humano tomaria raciocinando. Mas aí é que tá. O raciocínio da máquina seria limitado pelo programa. E essa limitação não acontece com o nosso cérebro humano. Será que não?
Olha, não sei, eu sei que o certo, a gente tem muito que aprender sobre esse assunto ainda. Bom, mas por hoje chega, né? Eu acho que sim. Faz um favor, chama a revisão. Revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na nossa teleaula de automação de hoje, você viajou na realidade virtual. Viu algumas de suas aplicações nas indústrias, seu universo de possibilidades e ainda teve as primeiras e intrigantes noções sobre o conceito de inteligência artificial. Então, bons estudos e até a próxima. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.